Olá, boa noite! Seja bem-vinda e bem-vindo ao Live Relações com Alma. Eu sou a Céu Gomes, a tua psicóloga, e nesta noite fria, com muita chuva, pelo menos aqui na Maia está uma chuva, sabe mesmo bem estar em casa, no quentinho, e é em casa que podes acompanhar os nossos lives, que estão sempre disponíveis para ti no nosso canal do YouTube. Então, se ainda não subscreveste o canal Relações com a Alma no YouTube, chegou a altura de o fazeres, está bem? É muito fácil, procuras Relações com a Alma no YouTube, clicas lá em subscrever e passas a acompanhar todos os nossos lives que são lá publicados. Anteriormente estávamos a fazer em direto também no YouTube, neste momento estamos a fazer só no Facebook, mas de qualquer forma todos os nossos diretos vão depois para o canal do YouTube, onde fica toda a coleção de temas, que torna mais fácil tu encontrares o tema que tu quiseres, está bem? Nos vídeos encontras todos os temas que passaram aqui pelos nossos lives. Bem, então, na semana passada o tema foi violência doméstica, e se não tiveste a oportunidade de acompanhar o live, recomendo-te vivamente que vás ao canal do YouTube e faças pesquisa Relações com a Alma, Violência Doméstica, e vais encontrar o vídeo da semana passada. Bem, então hoje o tema continua a ser um tema ligado a estas questões relativas a alguma violência ou agressividade. E hoje o tema é bullying digital, ou ciberbullying, não é? Também conhecido como ciberbullying. E antes de falar propriamente deste tema, que é um tema que está na ordem do dia, não é verdade? Queria recordar-te que estamos a caminhar a passos largos para o Natal. Assim sendo, tens a possibilidade de usufruir da nossa promoção de Natal. Na nossa promoção de Natal, tu ficas com o livro Relações com a Alma, autografado por nós, e enviamos para a tua casa. Vou aqui buscar o meu livro, que está aqui assim. Recebes na tua casa o nosso livro, uma metáfora incrível acerca dos relacionamentos, que é uma história, um conto, mas ao mesmo tempo também um enquadramento da psicologia e exercícios que tu podes fazer, está bem? Então há várias formas de leres o nosso livro, é um livro muito diverso. E também as nossas 21 meditações guiadas. A nossa promoção de Natal é por apenas 30€, ficas com o livro e com acesso para sempre às meditações guiadas. E as nossas meditações têm feito realmente muita magia, aí assim, pelo país e pelo mundo. E muitas das pessoas que estão aqui hoje, estou aqui assim a ver, que estão a entrar e a comentar, beijinho Rosalie, são pessoas que fazem parte da família Relações com a Alma, já estiveram connosco em retiros, que saudades dos retiros, em breve retomamos, no mês de fevereiro, com o retiro de meditação e contemplação, mas também são pessoas que diariamente em casa fazem as meditações guiadas Relações com a Alma. Por isso, realmente somos cada vez mais a vibrar em alegria, em amor, em gratidão, e isso tem impacto, um grande impacto no mundo. Bem, então hoje o nosso tema é bullying digital, e vou falar deste tema porque ele começa a estar na ordem do dia. Há algumas figuras públicas que têm vindo falar acerca, enfim, de estarem a ser vítimas do bullying digital. Olá Raquel, beijinho Raquel, há quanto tempo? Mas também porque este é um tema que já, ou um assunto, e algo que já afeta jovens, crianças e também adultos há algum tempo, não é de agora. Porém, como ele está a ganhar alguma relevância, é o momento de agarrar no tema e perceber o que é que está a acontecer e porque é que isto acontece, está bem? Porque é um fenómeno que tem impacto emocional, mental e até físico na vida das pessoas. Olá Martinha, beijinho, grande beijinho. Partilha este live, está bem? Porque ele pode ajudar outras pessoas a identificarem situações em que estão a ser vítimas ou até apoiarem os filhos em situações de bullying digital. Então, o bullying digital tem a ver com uma perseguição que é feita por alguém, uma vítima ou mais, que utiliza a internet, as redes sociais, os dispositivos
que estão relacionados com a internet, de alguma forma. Pode ser através do Facebook, do Messenger, do WhatsApp, do Instagram e muitas outras redes, porque existem outras redes, outras plataformas que são utilizadas amplamente por crianças, jovens e adultos diariamente. Olá, Flor, beijinho, grande beijinho. Bem, então, não se conhece ainda muito bem a dimensão e o impacto que o bullying digital tem e até existe pouca legislação que regule. Olá, Anabela, beijinho, beijinho, beijinho. Então, uma vez que não existe ainda grande regulamentação, acontece que muitas das situações acabam por ficar impunes e muitas vezes em segredo. Então, o que acontece no bullying presencial? Como já te falei cá em lives anteriores ou num live anterior, não é? Trata-se de agressividade ou provocações que são feitas na presença, ou seja, na presença física. As pessoas estão diante da vítima ou a vítima está diante do seu agressor. No caso do bullying digital, não há presença física. Então, tudo aquilo que acontece, as ameaças, as agressões, podem ser escritas, podem ser sobre a forma de partilha de informação que é privada, pode ser a partir da invasão da privacidade, invasão das passwords, dos acessos às redes sociais, a partilha de fotografias que são pessoais porque estão ou no computador ou no Facebook ou no Instagram daquela pessoa e o agressor, a pessoa que está a fazer bullying digital, vai partilhar indevidamente ou ainda pode ser ameaçar, depreciar, ofender por escrito, com vídeos, seja lá da forma que for. Bem, então, muitas vezes estas atitudes online, não é? E que, enfim, as redes sociais cresceram imenso nos últimos anos e antes não havia nada disto, né? Eu sou do tempo em que não havia nada disto. Então, muitas pessoas que utilizam as redes sociais não sabem muito bem o que estão a fazer e a melhor forma de as utilizar, e muito menos os miúdos, não é? Por isso é que é mesmo muito importante que acompanhemos a utilização das crianças e dos jovens, porque eles ficam expostos a toda uma realidade que não sabem como lidar, e é como se a pessoa que e não só crianças e jovens que fazem este tipo de coisas e que são vítimas. Há também adultos a fazer e a serem vítimas, ok? Então é como se todas as críticas, ameaças que são escritas em publicações, ou seja lá no que for, fossem feitas para alguém que não tem rosto, não é? Porque a pessoa não está face a face com a outra pessoa. Então é como se tudo fosse possível, como se pudesse dizer tudo e mais alguma coisa, e não é verdade. Porque, olá Carlos, beijinho, Carlos Rafael, olá Cristina Coelho, boa noite. Então, o que acontece? O facto de não haver uma presença ali não faz com que uma ofensa, uma provocação, uma ameaça deixem de o ser. Porém, como é apenas escrita numa publicação de Facebook ou feita num grupo de WhatsApp e por aí fora, é como se as pessoas achassem, e estou a falar de adultos, não é? Achassem que tudo vale, que vale a pena, tudo é possível, uma vez que não estão a agredir presencialmente. Mas a verdade é que é agressão à mesma. Então, muitas pessoas têm utilizado as redes sociais para destilar as suas frustrações, as suas raivas acumuladas, aquilo que não conseguem fazer, acabam por canalizar essa revolta, essa raiva, essa amargura para, enfim, comentários que fazem, ameaçando, destratando, insultando até muitas pessoas, sobretudo as figuras públicas, pessoas com mais exposição. A verdade é que isso também é ofensa, e isso também é crime e deve ser enquadrado dessa forma. Neste momento não é, o que leva a uma certa sensação de impunidade. Há um estudo que quero partilhar contigo, feito já durante o Covid, durante o confinamento, e que revela que 60% dos jovens foram vítimas de ciberbullying durante os três primeiros meses de confinamento.
isto é preocupante, ou seja, os jovens passaram, não só os jovens, mas pronto, enfim, este estudo foi feito com pessoas dos 16 aos 34, são jovens muito amplos, não é? Com idade ampla, mas mais de 60% deles terem revelado que foram vítimas de ameaças, de ofensas ou algum tipo de invasão de privacidade ou maltrato digital, é preocupante. E perceber também que 44% deles, quase 50%, passaram mais que 6 horas por dia nestas redes sociais ou nos blogs por aí fora, também é um indicador relevante. Então, pior ainda que isso, é percebermos que uma boa parte deles manifestava-se indiferente ao sofrimento de alguém que pudesse estar a ler aquelas ofensas, aquelas provocações, e às vezes quando eu falo ofensas e provocações, são mesmo ofensas pessoais. Alguém publica algo acerca de um assunto, dá uma opinião e vem um grupo de gente, que por vezes são bastantes, logo com ofensas pessoais, a agredir, a fazer uma verdadeira tentada à idoneidade daquela pessoa, quando aquela pessoa estava só a dar a sua opinião num perfil que é o seu ou numa página que é a sua. E muitas vezes as pessoas acham que o facto de ser um perfil público, por exemplo, que dá direito a poderem lá estar e insultar e maltratar a pessoa só porque não concordam com o que ela diz ou não acham certo o que ela está a fazer. A verdade é que o perfil pode ser público, a página pode ser pública, mas não deixa de ser daquela pessoa, ok? Então, ninguém dá o direito a ninguém de maltratar, ofender ou ameaçar apenas porque aquela pessoa não está a corresponder àquilo que nós desejávamos ou àquilo que era a nossa expectativa. Olá, Tita! Grande beijinho! Então, é um pouco isto o que eu gostava de chamar a tua atenção, está bem? Se porventura te acontece por vezes caíres na situação de usares a crítica para destratar, para ofender, para ameaçar, para maltratar, seja a quem for, isso é errado, ok? Não é diferente de fazer isso na presença dessa pessoa. Olá, Elizabeth, não deixa de ser algo que é reprovável e que inclusivamente deve ser crime, embora ainda não esteja previsto como tal. Então, muitos dos jovens que participaram neste estudo, que foram quase 500, diziam que faziam esses comentários, ofensas ou incomodavam outras pessoas por brincadeira, outros por vingança, necessidade de vingança, e muitas vezes acontece por isso também, e ainda outros por afirmação pessoal. O que fica aqui muito claro neste estudo é que as pessoas partilhavam os comentários ou as provocações ou a partilha de dados acerca de outra pessoa como se estivessem a fazer algo que não vai ter impacto nenhum na pessoa em questão. A verdade é que tem. A verdade é que há casos em que as pessoas chegam a suicidar-se e isto é grave. E significa então que nós estamos a lidar com uma situação que está a crescer, que está a agravar-se, que provoca perturbação emocional grave, depressão, ansiedade e que pode mesmo chegar a provocar, a levar a pessoa ao suicídio porque fica desesperada. Muitas vezes vive a situação, e podemos estar a falar de jovens, de crianças ou já de adultos, vive aquela situação de uma forma isolada, com muita vergonha. Então, se for um miúdo ou um jovem, muitas vezes não conta aos pais porque receia que os pais bloqueiem o acesso, não é, às plataformas digitais, por perceber que há risco, que há perigo. Portanto, muitas vezes é vivido tudo muito em segredo. Então, é importante perceber que, primeiro, aquilo que nós escrevemos online fica lá, depois que tem impacto, a não ser que seja apagado, não é? Tem impacto na pessoa que é alvo dessa crítica, dessa provocação, desse maltrato. E, olá, João Paulo, olá, boa noite. Há pouco eu disse que pode ser apagado, mas, por exemplo, fotos que são partilhadas da intimidade, e, enfim, todos sabemos que quando partilhamos informação na internet, ela pode ser replicada e partilhada até ao infinito. Eu até posso publicar hoje e apagar amanhã, mas aquilo já foi, a fotografia ou o que for, já foi partilhada e já existe e é real e está por todo lado, ainda que eu a apague a seguir. Então é importante perceber
que sim tem impacto e sim é acerca de pessoas. E não é legítimo que eu possa dizer tudo o que eu quero, tudo que me passa pela cabeça, só porque eu estou num perfil público e porque eu não concordo com a atitude da A, B ou C, eu vou lá, agrido, maltrato, ameaço. Não, isso não é correto, está bem? Não é certo. Então, muito importante, é urgente trabalharmos a empatia, a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Muitos destes jovens e adultos que responderam a esta investigação revelavam falta de empatia. Achavam que do outro lado não estava ninguém, que aquilo era uma mera brincadeira. Uma mera brincadeira onde as partes íntimas de uma jovem são expostas. Uma mera brincadeira quando alguém que teve uma certa atitude é enxovalhado publicamente com centenas de comentários. Isto é uma mera brincadeira? Não é, é uma coisa séria e é muito importante trabalharmos a tomada de consciência disso, porque a tolerância e o respeito têm que ser mantidos onde estão seres humanos, independentemente de ser presencial ou online, está bem? Não é por estarmos atrás de um ecrã ou atrás de um telemóvel que tudo é permitido, não é por isso que tudo é permitido. Continuam a vigorar as leis da convivência humana, não é? Porque nós continuamos a viver numa sociedade, não é? Então, o que é importante fazer se porventura tu percebes, enfim, a exposição dos teus filhos, adolescentes ou até crianças às redes sociais? O que é mesmo importante fazer? É importante que eles saibam que existe o bullying digital, que pode acontecer, ou ciberbullying, que é algo que pode acontecer, acontece com frequência, e se tu falares abertamente sobre isto, poderás encorajar, não é, a criança ou o jovem a falar contigo. Se algo suceder, algo desadequado, mensagens que ele não está a entender porque é que estão a chegar, mensagens ameaçadoras, então fica aberto um canal de comunicação para que ele possa ou ela recorrer a ti, se és mãe, o pai, o irmão, para que possas ser uma ajuda num momento mais difícil. Depois, alertar para que não partilhem informações pessoais. Há pessoas que põem fotografias do carro, têm a matrícula, põem fotografias de casa, à porta de casa, dizem onde estão exatamente à hora em que estão. Tudo isto tem informações, que são informações que podem depois, de alguma forma, por alguém que não seja bem intencionado, serem utilizadas de uma forma menos positiva. Também fazer alguma vigilância, tá bem, da utilização das redes, como é que eles utilizam as redes sociais e a internet em geral. E há até alguns bloqueios parentais, não é? Para as crianças, que podem ser colocados nos equipamentos, seja o tablet que utilizam em casa, ou até eventualmente o telemóvel, se já tiverem. E esses controlos parentais evitam que os jovens ou as crianças tenham acesso a certos e determinados sites ou plataformas que não são favoráveis, não é? Ora, Filomena diz que já passou por isso e foi muito difícil no emprego, tive que arranjar maneira de provar. Ok, porquê? Porque aquela pessoa que é vítima é uma pessoa que tem família, não é? Que tem trabalho, e depois o que é que acontece? A imagem pode ficar afetada, não é? O caso da Filomena, que diz que teve que provar no trabalho que aquilo que estava a acontecer não era real, não era relativo a ela, não tinha nada a ver com ela, mas sim com alguém perturbado que resolveu, enfim, se calhar infernizar-lhe a vida, não é, Filomena? Tomara que já tenha passado e que já tudo esteja resolvido. Olá, ora, deixa-me aqui ver, CRC Ribeiro. Ora, não estava a conseguir ler, parecia Carla, mas vi que não era. Depois, há uma questão que muitos pais perguntam sempre, que é: será que eu devo ter acesso às passwords da minha criança ou do meu jovem e tal? Bem, se trata de um jovem ou de uma criança, não é? Olá, boa noite, Sara, beijinho. Claro que deves ter acesso. Como é que tu vais acompanhar a atividade de uma criança online ou de
adolescente ainda muito jovenzinho, se tu não tiveres acesso às passwords, não é? É importante que o faças, porque há um sem número de perigos que podem acontecer e que a própria pessoa nem tem consciência, o jovem não tem consciência, a criança muito menos tem consciência do que está a acontecer. Karina Ribeiro. Karina Ribeiro, muito bem. É a primeira vez. Ok, Karina, boa. Então, primeira vez de onde? Coloca aí de onde é que estás a acompanhar-nos pela primeira vez. Beijinho, Elizabeth Cunha. Então, é importante teres em consideração tudo isto. Quais é que são os sinais? Queria também dizer-te que há alguns sinais que tu podes identificar de que, nomeadamente, a criança está a ser vítima de ciberbullying, não é? Vamos imaginar que depois de estar no telemóvel, nas redes sociais ou o que for, fica muito irritado, aborrecido, não é? De Braga? Ok, então um beijinho para Braga. Olá, Paula, beijinho, Paula Mota Silva. Que fica muito irritado, depois que tem uma atividade online muito isolada, escondida, tenta esconder, não faz as coisas de uma forma aberta, ok, está nas redes, não, tenta esconder, mostra oscilações de humor, ou seja, tanto está bem como está mal, usa o telemóvel e fica transtornado, ou então deixa mesmo de utilizar, assim, de um momento para o outro, sem que nada explique. Pode estar a evitar porque recebeu algo que foi perturbador. Diz aqui a Flor, o mais triste é que muitos miúdos praticam bullying por incentivo dos pais. Ok. Flor, os miúdos seguem o exemplo dos pais e muitos dos problemas que estão agora a surgir no bullying digital não são levados a cabo por crianças ou adolescentes, mas sim por adultos. Então, se pensarmos que esses adultos têm uma conduta errada no mundo digital e se calhar cá fora também, as crianças vão seguir desaspisadas, não é? Então, obviamente que não devemos nunca incentivar os nossos miúdos a responder às provocações, porque essas provocações online, muitas vezes, se não houver resposta, dissipa-se e desaparece. No entanto, muitas vezes o que acontece é que, havendo resposta, vai haver a escalada, o fenómeno da escalada. Há uma resposta, depois vem algo pior e por aí fora, e é muito, muito complicado, está bem? Então, olá, Ercília Gama, boa noite, da Aveiro, primeira vez também, bem-vinda, Ercília. Vão partilhando o live também para que mais pessoas se juntem a nós. O tema é um tema delicado, mas é um tema muito importante. Depois, se porventura imaginem que recebe uma mensagem, um miúdo recebe uma mensagem, fica perturbado, vai se isolar, vai se esconder, muda o seu humor, estava bem disposto, fica mal disposto, alguma coisa se passa, está bem? Então é tempo de sentares, falares com ele ou com ela e perguntares, olha, o que é que está a acontecer, que mensagem foi que recebeste, o que é que te deixou nesse estado, e tentarmos perceber e atuar, porque se tiver a ver com a escola, nós vamos precisar de ir à escola, falar com o diretor da escola, o diretor de turma, falar ou telefonar, não é? Porque agora, bem, é tudo mais por telefone. E também com o psicólogo escolar. É muito importante que, se acontece no âmbito escolar, se são os colegas que estão a ameaçar, se são os colegas que estão a insultar, se há alguma situação que tem a ver com os colegas da escola, deve ser enquadrada na escola, está bem? A escola precisa de ser envolvida na resolução para poder haver aí uma medida corretiva. Depois, não é preciso dizer-te que é essencial que essa pessoa que está a levar a cabo, não é, o bully ou o agressor, não é? Deve ser bloqueado, não é? O contacto não deve ser mantido, para que ele não possa chegar à criança ou ao jovem por via nenhuma. E o mesmo para nós, adultos. Se porventura alguém tem um comportamento inadequado no teu perfil, olá Juliana, beijinho, tu deves poder e sentir que o deves fazer, nomeadamente bloquear a pessoa, apagar os comentários, ou seja lá o que for que a pessoa esteja a colocar que é errado e que é contra aquilo em que tu acreditas, contra os teus valores, contra a tua idoneidade, não é? Tita, dizes que é verdade. Ainda hoje uma miúda na escola disse ao meu filho que a mãe dela lhe disse que ele tinha muitas deficiências. Fiquei parva. Pois, os adultos muitas vezes não sabem o impacto que tem aquilo que dizem, não é? Estou certa de que não terá sido por mal, não é? No entanto, há coisas que, quando são ditas,
fica muito difícil depois dos miúdos conseguirem compreender, não é? Porque vai ter um efeito nefasto, muito, muito negativo, não é? Então, também acontece ou pode acontecer que tu percebas que o teu filho ou a tua filha é que estão a ser o agressor e estão a fazer bullying a alguém. E não adianta fingir que não está a acontecer, está bem? Chutar para debaixo do tapete, empurrar, varrer para debaixo do tapete não vai resolver nada. Tu precisas de falar com ele, sentares-te, falar com ele, explicares, perguntares porque é que está a acontecer isso, explicares as consequências que tem, que do outro lado está uma pessoa, ou está uma menina, ou está um rapaz, está alguém que está a sofrer com aquilo, porque é exposição pública, é vergonha, não é? De ter ali uma coisa exposta, seja lá o que for, e que de alguma forma perturba, incomoda e pode inclusivamente levar a estados emocionais muito, muito alterados, está bem? Então é preciso falar, é preciso enfrentar e é preciso fazer com que o jovem ou a criança perceba como é errado fazer determinada coisa, chamar nomes, provocar, publicar coisas inadequadas, entrar nas redes sociais de algum colega e ir lá buscar informação. Tudo isso é de facto errado e ok, se calhar vamos restringir o acesso às redes, não é? Até que ele esteja capaz ou ela de lidar com a situação de uma forma mais correta, mais educada e mais adequada, não é? Porque ninguém sai à rua ou se vira para um grupo, não é? Na sala de aula e desata a chamar nomes ou a ameaçar ou a maltratar, ou numa reunião, se o fazemos, nós adultos, vamos ser, enfim, responsabilizados por isso, vai ser chamada se calhar a polícia, pode haver um processo por injúria. No entanto, online é como se isso fosse tolerado, não faz sentido, está bem? Não faz sentido porque não existem pessoas que estão online e pessoas que estão presencialmente, somos todas pessoas, está bem? Todos pessoas. Então, é importante perceber que o bullying digital é algo que nós todos podemos contribuir para que desapareça, não o fazendo, não o praticando, passando às nossas crianças os princípios da boa convivência também no online, estimulando a empatia, o respeito pelos outros, que de resto deve acontecer nos relacionamentos na sociedade, enfim, a qualquer nível. E caso esteja a acontecer contigo ou com algum familiar teu, é importante perceberes que isso não é uma coisa menor, isso é algo que pode ter impacto e se sentes que é necessário, recorre à ajuda, um psicólogo pode ajudar-te, estamos preparados e treinados para intervir também a esse nível, o mais rapidamente possível, porque uma situação feita ao longo do tempo com um efeito prolongado pode deixar realmente danos irreparáveis na autoestima, na autoconfiança e levar mesmo a pessoa, o jovem ou a criança a um estado emocional muito, muito perturbado, está bem? Por isso é algo mesmo importante. E vou aqui ler a Tita, que diz assim, basicamente era um deficiente, só por ter déficit de atenção e hiperatividade, só que as pessoas não entendem, Tita, não sabem, não é? Muitos desses diagnósticos de déficit de atenção, de hiperatividade, são muito discutíveis. Há até quem defenda que esses diagnósticos não existem. E deixo-te só ficar com este comentário. Sim, há crianças que se mexem nas aulas, sim, há crianças que são vivas, sim, há crianças que têm dificuldade em seguir indicações ou em ficar horas e horas sentadas no mesmo sítio sem se mexerem. Sim, isso é verdade. Agora, se isso corresponde ou não a uma patologia, há quem tenha dúvidas e eu sou uma delas, está bem? Sou uma delas. Diz a Tita que o que mais chocou foi o facto de ter sido a mãe a dizer: pois, a mim também, Tita, mas muitas vezes é como te dizia, as pessoas não têm bem noção do que estão a dizer, do impacto que isso tem. Muitas dessas frases que são ditas na presença das crianças ficam instaladas como traumas e fazem com que, a partir daquele momento, a vida daquela criança fique de alguma forma marcada e ela considere que não é capaz, que não tem capacidade, que a vida vai ser, enfim, vedada por ela não ter as capacidades todas, e na verdade ela tem todas as capacidades, todas as possibilidades,
só que se ela não acreditar, e muitas vezes é a partir daí que há um grande trauma que se instala, não é? A partir de frasezinhas que são ditas quando os miúdos são bem pequenos, apenas algumas frases podem ser devastadoras. Por isso, se conheces casos de bullying digital, de ciberbullying, procura alertar a pessoa, ela deve procurar ajuda. Se porventura tens o hábito de partilhar ameaças e insultos em publicações alheias, percebe como isso pode ser negativo para a outra pessoa e também não é bom para ti, porque estás a entrar numa vibração muito baixa, muito densa de tristeza, de revolta, de mágoa e de medo. Então não é bom para nenhuma das partes. É algo que eu própria evito ao máximo e é muito pontual, mas se porventura aparece alguém que é pouco cívico, desrespeitoso de alguma forma ou que provoca alguma turbulência nas páginas que eu própria faço a gestão, a minha forma de lidar é muito simples. Verifico se a pessoa mostra algum tipo de empatia, não mostrando, eu simplesmente bloqueio a pessoa, apago tudo o que ela escreveu e não quero mais saber, porque eu estou ao serviço da luz, da harmonia, e tudo o resto não interessa nem cabe, não se insere no âmbito daquilo que é o nosso trabalho de decoração ideal, como tu se calhar sabes, do Relações com a Alma. Diz a Tita, a Sílvia. Olá, Sílvia! Lamento pelos jovens de hoje viverem tanto nas redes sociais e não as relações humanas. É verdade, Sílvia. Ficam muito fechados num mundo que é um mundo, enfim, que replica o mundo social, só que sem contacto, sem olhos nos olhos, sem toque. E com esta questão da pandemia isso agravou-se ainda mais. Esperemos que para o ano voltemos todos a estar juntos nas mesmas salas, nos mesmos sítios, possamos abraçar-nos, beijar-nos, enfim, fazer tudo aquilo que os seres humanos tão bem gostam de fazer para expressar afeto. Gratidão pelo live, diz a Paula. Enorme gratidão a ti, Paula, e a todas as pessoas que acompanham semanalmente Relações com a Alma. Partilha este live. O tema é mais difícil de digerir, é um tema desafiante, mas é um tema dos nossos dias, então é muito, muito importante estares alerta e, sobretudo, contribuires para a harmonia em vez de ser para o bullying digital, está bem? Então, vou despedir-me de ti, lembrar-te que podes, se quiseres, presentear alguém com a promoção de Natal Relações com a Alma, o livro e as 21 meditações. É só falares comigo, fazemos chegar a casa da pessoa bem rapidinho, está bem? Apressa-te, que é para garantir que chegue antes do Natal, e ainda é possível, ainda faltam muitos dias, é possível. E as meditações, o acesso é imediato e a pessoa pode começar logo a exercitar a sua mente, a fazer a sua higiene mental e emocional, que é absolutamente fabulosa. Todas as semanas me chegam relatos incríveis do impacto das relações, das meditações guiadas, relações com a alma, absolutamente incríveis. Então, traz alma ao teu dia, apaixona-te pela vida e até para a semana para mais um live ou um momento meditativo da Céu, que vai aparecer aí algures de repente num dos dias em que não há live, está bem? Nunca será às quintas-feiras e também geralmente não é aos sábados. Por isso fica atenta, porque vem aí um momento meditativo da Céu, algures durante a semana. Então, até para a semana.